O devocional de hoje nós vamos estar lendo o livro de João, capítulo 8, versículo 34. Diz assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Hoje é 2 de novembro, é um feriado, dia de finados, e a morte, ela é uma consequência direta do pecado, porque quando Adão e Eva pecaram no início de tudo, veio sobre o homem a maldição da morte. E essa maldição, que é a morte, é algo tão interessante porque nós nunca estamos preparados para ela. A gente sabe que um dia todos nós vamos morrer, mas quando a gente perde alguém que a gente ama, alguém que é querido, a gente se entristece, dependendo da situação a gente se indigna, a gente fica mal, porque o homem não foi feito para a morte, o homem foi feito para a vida eterna, e por isso nós temos essa dificuldade de lidar com a morte. Mas o que trouxe a morte para nós foi o pecado. E nós, quando aceitamos a Jesus, nós recebemos uma iluminação do Espírito Santo a respeito de nossas vidas e nossas práticas e como nós levamos a vida e de que maneira a nossa vida está nos levando para mais rápido da morte. A palavra de Deus diz que honra o teu pai e a tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Então é possível você ter uma longa vida na terra, é possível você viver plenamente na terra, viver muitos anos. É possível, porque a palavra de Deus nos diz isso. E a palavra de Deus nos diz que a todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E esse pecado, ele vai nos levando cada vez mais rápido para a morte, porque o pecado é como um vírus que entra na nossa vida e vai dominando a nossa vida e vai consumindo a nossa vida, e quando a gente vê, às vezes a gente já está no leito de morte. João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nós, após o pecado, nós vivemos a experiência de 2 mortes que podem levar a 3 mortes. Como assim? O pecado, ele matou espiritualmente, nos afastando da presença de Deus. E o pecado também trouxe a morte física, a morte do nosso corpo. Mas se você está morto espiritualmente e você morre fisicamente, você passa a estar morto eternamente. Então, para você ter essa vida que Jesus diz para Marta aqui, que aquele que está em Cristo viverá eternamente, não conhecerá a morte, nós precisamos viver uma vida de renúncia ao pecado, de arrependimento, uma vida de relacionamento com Cristo, uma vida onde a gente vai cumprir os mandamentos de Cristo, a gente vai honrar o nosso pai, vai honrar a nossa mãe, e os nossos dias serão prolongados sobre a terra. Nós vamos obedecer aos desígnios de Deus, aquilo que Ele deixou na sua palavra. Vamos ter todos os dias um contato com o Senhor, porque a morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos trouxe de volta essa oportunidade de estarmos falando diretamente com Deus. Hoje você não precisa falar com o sacerdote, nem o sumo sacerdote, para que ele fale com Deus por você. Não, você pode falar diretamente com Deus. E eu gostaria de encerrar esse momento pedindo que nesse dia de hoje, no dia de finados, você fizesse uma reflexão sobre a sua vida, pedisse perdão pelos teus pecados, se aproximasse de Deus, para que Ele nos livre
de morrermos eternamente, para que Ele nos livre de morrermos fisicamente de forma precoce, de forma antecipada, porque Deus te deu uma vida e Deus determinou que você viveria por um tempo nessa vida. E o pecado vem para diminuir esse tempo. O pecado vem para nos afastar da presença de Deus. E quanto mais distante da presença de Deus, mais perto da morte nós estamos. Então, meu conselho para você hoje é: reflita na vida que você tem levado. Reflita sobre qual vida você quer levar a partir de agora. Busque a Deus todos os dias. Ore e leia a Bíblia. Obedeça a palavra de Deus. Ame ao próximo como Cristo nos ama. Essa é a palavra que eu tenho para você. Deus te abençoe.